Os anciões que se encontravam presos ali costumavam dizer que a cidade era amaldiçoada, e não havia por que se opor ao agouro dos mais velhos. Anunciava-se a alvorada, já estava acordada a ver o pai tomar o candeeiro para que conseguissem enxergar a casa e iniciar o dia. Fazia algum tempo que a respiração travada e ruidosa de Benedito, madrugada adentro, atrapalhava o sono. Isso quando não dava a tagarelar ainda adormecido. O galo, sem demora, cacarejava até que seu peito esvaziasse, avisando-lhes que era hora de abandonar a terra dos sonhos, de volta ao mundo real. E dado o lugar qual sua mente lhe transportava quando pregava os olhos, por vezes a menina sequer se preocupava em dormir. Assim eram as manhãs de Helena. Benedito tocava-lhe o rosto e lhe saudava um bom dia. A menina de 13 anos, pele escura e cabelo despudorado, respondia ao gesto com "A bênção, painho", e ouvia do pai um "Que Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria te abençoem". Nunca se cansavam do joguete, mesmo com o roteiro feito, e sabiam precisarem das palavras tépidas. Cada dia carregava sua luta, e nos braços de Cristo a peleja se amansava. Não era sem motivo que acreditavam em algum tipo de maldição que recaía sobre aquele vilarejo. As noites eram mais longas porque Deus os havia abandonado, e sendo assim, permitia que o sol se demorasse a aparecer por lá. Eram um povo religioso que vivia em penitência, dado que o afastamento do divino era a explicação provável para aquela terra seca. Deviam pedir perdão ininterruptamente, até que descobrissem o que haviam feito para receber a incúria do divino. Todo o estado se punha de pé com o astro maior para iluminá-los e envolvê-los de calor. Já os moradores daquele lugar poeirento e esquecido até pela Virgem Maria, levantavam-se com a escuridão sob suas cabeças, e infortúnio maior se estendia por aquela colina onde a família se estanciava. Sem o disco amarelo para guiá-los, o jeito era confiar na promessa da ave. O cacarejo distante chegava lá como um sussurro incômodo. O dia era cheio e parecia sempre ter tempo de menos para garantir o sustento do que estava por vir. O pai enrolava seu cigarro de palha e corria para o chiqueiro tratar dos porcos. Pensaria em comida quando desse. Em seguida, caminhava até o poço, fruto do sal na pele e preces a fio, e tratava de repor nos tonéis a água gasta do dia anterior. Só então voltava para dentro antes mesmo do sol dar as caras, momento em que se permitia beber um café amargo e sujo. Trabalho feito, tomava sua enxada e seguia descalço pela estrada de barro, em direção ao sítio do Saturnino. O barraco de pau a pique repousava disforme em parte da propriedade de Saturnino, mas o velho fazendeiro fingia que não via. O pobre homem que tomava o lugar por seu tinha que cuidar das crianças e ainda era um bom trabalhador em sua lavoura de café. Quando não estava para o centro oferecendo seus porcos, ele dizia a si mesmo: Benedito só podia ser louco por ainda aceitar se isolar naquele lugar seco, e os loucos costumam receber esse tipo de piedade em demasia. Ficara assim desde que a mulher o largara, como mencionavam os boatos. E tinha as meninas para cuidar, claro. Doces meninas. O gado emagrecido só começava a pastar no mato seco a alguns quilômetros dali, e se a cidade era desafortunada, o lugar onde Benedito escolhera edificar seu novo lar era tristemente estéril. Um monte de terra ressequida, formando uma colina afastada de tudo. Dali de cima, podiam avistar os caminhos de terra feitos a pés descalços, e se esforçassem um pouco, quem sabe os olhos alcançassem o centro da cidade, como um borrão embaçado. Lá ficavam os comerciantes, o hospital de Centenaire, a escola municipal, o cemitério e a igreja. Mas principalmente ficava o pecado. A perversão espreitava com seus dentes afiados, seduzindo a família a descer. Benedito envolvia suas filhas sob as asas e recusava aquele mundo lá embaixo e seus círculos de blasfêmia. A mais velha, agora fazendo função de figura matriarcal da casa, postava-se a beijar a mão do pai para receber a bênção completa. Do contrário, o próprio Cristo não seria capaz de amaciar o castigo que tinha. Ou assim, acreditava. A fé do pai era mais um miasma do que ensino. Fazia o sinal da cruz porque era assim que tinha que ser, e respeitava o pai pelo mesmo motivo. Aceitaria ao menos acompanhar o pai nas missas, mas nem isso lhe era permitido. Descer a colina e ter contato com aquele povo mesquinho era arriscado demais.
O que conhecia da fé era o que o pai lhe alimentava, tal como o resto da sua realidade, e jamais caminhava sem a companhia do velho. Eu vi seus dois olhão me encarando quando entrei. O pai revelou. A menina sorriu fracamente. Não dormiu essa noite? Eu tive pesadelo. Ela respondeu com a voz quebradiça. Outra vez? Com o quê? O coveiro, na janela de novo. Sim, sempre o coveiro. O homem tão doce e hospitaleiro, bem recebido com café e brioche em certos cantos da cidade, mas tinha um sopro de mau agouro no nome que carregava, levando o temor às crianças e adultos inquietos. Todos que não entendessem a natureza de seu trabalho ou do destino de todos nós tremiam as pernas ao se deparar com o homem de preto. O coveiro era o guardião do cemitério municipal e parecia trazer consigo presságio da morte, o que não era estranho para um homem visitado primordialmente em momentos de desgraça. Todos naquele lugar tinham sua sina, e esta era a do sepultureiro. Diziam que passou tanto tempo dando leito aos cadáveres que por onde o homem andava, levava os mortos consigo. E de uns tempos para cá, o velho era dado a delírios que gritavam à noite pelos portões do cemitério. Você tem que se preocupar com os vivos, disse o pai com calma, porém bronqueando. O único mal que o homem pode te fazer é trazer um doce fora de hora. O costume do homem de presentear as crianças era verdade, mas não era suficiente para Helena, ainda que tudo o que tinha registrado fosse uma silhueta das vezes em que fora obrigada a passar perto do cemitério municipal. Desde então, passara a vê-lo em noites frias. Bastava olhar para a janela e lá estava a figura espectral e sem rosto a observar seu sono. Nada tirava de sua cabeça a ameaça que aquele homem representava. Não importava qual caminho fizesse pela cidade, em direção aos clientes que recebiam suas roupas muito bem lavadas e passadas, evitaria o quanto pudesse a necrópole nos limites da cidade. Coisas estranhas aconteciam lá, o povo dizia. Sons e visagens. Tinha a sensação de que, por onde andasse, o velho obcecado encostaria as vistas em sua nuca como o tic-tac acompanha os velhos. E tendo isso em mente, sob os olhos de uma criança, por que alguém aceitaria colocar sua força de trabalho no convívio com os mortos? Medo era cautela, e ela não tinha nenhuma intenção de superá-lo. De olhos bem abertos, permaneceria. Ninguém que aceita trabalhar em lugar de tristeza e sepulcro pode ser normal. Por sorte, era apenas um pesadelo, e o dia precisava ter seu início. Vá preparar as coisas, sim? Pelo visto, o Saturnino vai aparecer por essas bandas hoje cedo. Promessa de trazer comida e remédio. Comida como a saca de feijão? O pai respirou fundo. Não havia bons argumentos para discordar do tom de troça da menina. A última safra que o velho fazendeiro trouxe era repleta de caroços impossíveis de cozer. O resto que sobrara de sua colheita para utilizar a família pobre como método de reciclagem. É melhor que nada. Agora se levante. O sol raiar antes de nós é má sorte. Sim, senhor. Respondeu e baixou a cabeça. Eu vou acordar a Nizinha. Quando pôs os pés para fora da cama, não foi difícil notar a sujeira. Apesar da pele escura, carregava por entre os dedos uma porção notável de barro seco. O caminho das rachaduras quase desaparecia, preenchidos pela coisa marrom. Anda dormindo sem se lavar? O pai questionou. Havia calma em sua voz, mas ambos sabiam que aquela pergunta podia ser a força motriz de uma surra naquele mesmo dia. Benedito não tolerava desvios de conduta. Eu tô desgraçando a minha coluna tomando água do poço à toa, então. Não, a menina respondeu um pouco assustada. Eu não consegui dormir, acabei me levantando. Eu devo ter pisado embaixo da goteira. Benedito olhou para o alto, buscando encontrar verdade no que a menina dizia. E realmente, sem muita dificuldade, seus olhos encontraram um vão terrível no teto. As telhas estavam gastas, criando uma pequena fenda onde uma nesga de luz alaranjada atravessava. O sol começava a se mostrar. Mas havia chovido aquela noite? Era impossível afirmar com certeza. Entretanto, sabia que ainda não era temporada de chuva. Depois que teve problemas com a respiração e seu sono forçadamente passou a ter o peso de 1000 cavalos, não conseguia mais dizer o que se sucedia na madrugada. Mas bem abaixo do pequenino buraco, encontrou o que parecia ser uma ínfima poça de lama, ou ao menos o caminho escuro e craquelado de terra que restou dela. Apesar da secura do sertão,
tolerou a possibilidade remota de uma nuvem carregando o orvalho de qualquer juazeiro próximo. Aceitou que a menina não mentira dessa vez. Eu vou consertar isso, não se aperreie não. Vá cuidar da sua irmã. Helena assentiu e aceitou a lamparina que o pai ofereceu antes de seguir o caminho para fora da casa. Em pouco tempo, a mocinha de barriga vazia raspava os pés pelo chão de terra em direção à rede da irmã. Se o pai saía para buscar motivos para que permanecessem vivas, sua função primordial era vendar os olhos da criança de todo o horror que aquelas bandas vinham presenciando. Saques, estupros, coronéis cruéis, estrangeiros, donos de terra e bandoleiros impiedosos. Nísia, em seu próprio mundinho adormecido, era o feminino de um puto em madrepérola. Pecado maior seria corromper aquele pequeno espírito com a verdade do mundo dos adultos. Helena fora arrastada até lá. Entendia bem o quão cruel era. A menina tinha 5 anos, ou 6, não havia como saber com certeza. Nunca foi registrada oficialmente. Contava apenas com a memória do pai, que não era das boas. Tempo não era importante ali. De certo, o tempo era rejeitado como uma farpa de madeira infeccionada. Mas se ignorássemos a margem de erro, ela estava em algum lugar dessa faixa de inocência. Anjinho, Helena cochichou, removendo o polegar da menina de dentro da boca. Acorda. Ainda é cedo, respondeu dengosa. Sim, por isso é hora de levantar. Foi com muito custo e dedos em carne viva que Benedito juntou o tanto de barro e madeira que pôde para estender a casa. As meninas estavam crescendo e precisavam de um lugar só delas. A casa era pequena se comparada com a dos grandes coronéis de Alagoas, Pernambuco e outros estados adjacentes, mas para uma família soturna de 3 membros, aquele espaço estava bom. Tanto que foi aproveitando-se daquela liberdade pobre que Benedito decidiu expandir a casa, criando um quarto para as meninas. Não havia portas, mas havia um pano de retalhos coloridos que funcionava como um tipo de cortina, só que não para janelas. Se comparasse com a casa de alvenaria onde costumavam morar em tempos esquecidos, suscitaria apenas tristeza ao observar aquelas madeiras entrelaçadas no meio do barro. Contudo, lembrava-se dos destroços e do desespero de quando perderam tudo. Assim, a estrutura de taipa ganhava um preciosismo gracioso. Com o auxílio da Virgem Maria e do Nosso Senhor Jesus Cristo, que verteu seu sangue no Calvário, ainda tinham um teto sobre as cabeças. Foi tido como louco por perder tudo e, quando teve a oportunidade lancinante de recomeçar, escolheu permanecer no alto daquela colina esquecida. Era o canto que Deus escolheu para sua família viver até o fim de seus dias, ele dizia. Em uma das paredes, a madeira escura fragmentada prometia a possibilidade de uma próxima expansão. Quando tivesse tempo e dinheiro, Benedito cuidaria de fazer a casa se tornar maior. Deus haveria de prover. Quem sabe em um futuro onde tivesse paz e não acordasse pensando no pão de amanhã e no medo do saque de cangaceiros, conseguisse voltar ao seu devaneio de relojoeiro e o tic-tac não assustasse tanto. De qualquer forma, a parede continuava erguida lá um tanto torta, pronta para ser derrubada, tornando-se uma nova passagem. O quarto das meninas era pequeno, mas era o bastante para tornar a estadia modelar para elas. Nísia tinha espaço para empilhar os sabugos de milho com roupinhas de tecidos remendados, os quais chamava de bonecas. Era ali onde juntava barro e folhas de barriguda para fazer a comidinha. Havia também a cama de madeira em que Helena dormia, já que Nísia insistia com pirraça que preferia o balançar da rede. Um espelho quebrado, presente de Saturnino, que o homem pretendia jogar fora, onde as meninas brincavam de imaginar roupas. E claro, o baú. Ali no canto, guardado dentro do móvel que funcionava como armário, atrás de uma resma de tecidos, o pequeno baú de madeira que recebera de sua mãe. Mas mais valioso do que aquilo era o que estava acomodado lá dentro. Um presente que a mantinha com um pezinho no sonho de que as coisas iam melhorar. Ali, guardava suas cartas e presentes que um dia recebera. O pai nunca havia encontrado algo demais ali. Das vezes que abrira aquilo desconfiado, encontrou apenas um instrumento de trabalho, a máquina de costura. Era o seu segredo e tinha seus truques. Quer ajuda com o angu? A pequena perguntou assim que desperta. Não, anjinho, mas eu quero que ajude com o café. O papai foi tirar água do poço. Deve voltar louco pelo café. Não deixe ele zangado, tá bom?
A menina assentiu com os olhinhos quase fechando. O sono ainda era muito, mas a vontade de se sentir prestadia sempre era maior. Assim, foi em direção ao cômodo principal do casebre, em busca da cabaça de café torrado. Por um instante, sozinha no quarto, Helena olhou para a mancha no chão. Tinha quase certeza de que uns dias atrás aquilo era bem menor. E sabia que não tinha chovido nesta madrugada. O ronco do pai não a deixara dormir. E o que era aquilo? Um fio verde estendendo-se do meio do barro infértil? Não podia ser. Alguma sujeira que limparia, mas não agora. No momento, devia atarefar-se com a rotina do dia. Lá fora, um sol tímido estendia seus braços quentes por cima dos montes. Não podiam vê-lo, mas sem escolha, o sentiam. O frio ainda açoitava, mas chegara naquele tão esperado momento em que não havia necessidade de esfregar os antebraços para manter a pele viva. O batucar do pilão sobre o fubá suado ajudaria a fazer o corpo gerar calor. Deveriam aproveitar, porque eram os últimos farelos amarelos que tinham. Alguns minutos depois, na cozinha, o vai-vem da panela de ferro sobre o fogão a lenha crepitando cessou, quando Nísia perguntou: "Por que não dormiu?" "Como?" A irmã mais velha retrucou de imediato, tentando se fazer de desentendida. "Eu acordei de noite, vi você parada, olhando para o chão. Parecia que tinha perdido alguma coisa." Um silêncio se fez entre as meninas antes de voltarem às suas tarefas. "Ou achado, não sei", completou. Helena demorou para perceber o fubá queimando na panela. Se estragasse aquele, talvez tivessem que racionar o resto dos próximos dias. O negócio de porcos não mandava bem das pernas e era muito pouco o que tinham. Decidiram espionar a noite dos outros, é? "O quê?" "Nada. O barulho do papai à noite me atrapalha. É por causa do nariz." Nísia abriu a boca, mas fechou em seguida. Um suspiro escapou, denunciando a vontade de falar. Qualquer um que tivesse passado alguns momentos com a menina sabia que ela não se aguentaria. "Eu perguntei pro papai." "O quê?" "Se bateram mesmo nele até o nariz entortar e se é por isso que ele ronca a noite inteira. Como você tinha dito." A menina retirou o café da manhã pronto e o serviu à mesa sem muito cuidado. Parecia zangada com a revelação. A menina e sua boca aberta de novo. Cruzou os braços, insatisfeita. "E o que ele disse?" Nísia abaixou a cabeça, envergonhada. "Que não era para eu me meter nisso, e que se eu falasse de novo, ia me fazer ir no meio do chique-chique buscar uma vara para me bater." "Exatamente. Eu só queria ter certeza." "Pois pode ter. Fui eu quem disse e você tem que acreditar em mim. O papai não gosta de falar sobre isso. É melhor não insistir se não quiser apanhar." "Eu sei." Nísia respondeu sem mudar a expressão do rosto. "Eu também não consegui dormir bem essa noite. Mas o papai não estava fazendo barulho essa hora. Eu lembro. Tava bem silêncio. Era silêncio e você, sussurrando alguma coisa." Helena tomou a água da cumbuca, colocando-a dentro de outra panela de ferro. Nísia falava demais e não cumpria com sua parte do combinado. Passaria o café e empurraria o fubá suado goela dentro da irmã. Talvez assim cessassem os questionamentos. Aquela noite havia sido bem estranha e não queria falar sobre isso. "Leninha." "Sim, anjinho." "Você estava conversando com o chão?" Helena riu e balançou a cabeça. "Claro que não, Nísia. Só uma menina louca faria uma coisa dessa." A curiosidade de criança permitiria que Nísia insistisse nas perguntas até que extraísse alguma explicação para o comportamento estranho que Helena vinha tendo. Ainda assim, a menina que não via a hora de abandonar a adolescência e aquele lugar pelo qual nutria nenhum amor, provavelmente não teria respostas convincentes. Por ora, ignoraria, mas deu sorte por algo que valia mais atenção ter surgido. Ou pelo menos, achou. De cima da casa veio o estrondo marcando o peso insólito sobre as telhas. Apenas o atroamento se fazia presente e não podiam ver o que repousava acima de suas cabeças, mas tinham certeza da presença que se manifestava na casa. Trocaram olhares por um instante, mesmo que sem palavras, confirmando que uma sentia o que a outra sentia. A tranquilidade só substituiu o frio na barriga quando se lembrou do pai consertando aquela maldita goteira. "É o papai."
Ela disse, tentando tranquilizar Nísia. Pelo menos queria acreditar que era. Ele deve de estar trocando as telhas. Era isso que eu estava vendo de noite. Tá entrando água na casa. O papai tá no telhado? Nísia questionou. Por um instante, Helena ficou preocupada. Sabia como o pai estava para andar. Imagina então pular. Se caísse lá de cima, a vida, que não era das melhores, pioraria tremendamente. Se a menina já assumia a posição da mãe que as abandonara, faria às vezes do pai também, tomando a água do poço, guiando os porcos para a venda na charcutaria e punindo Nísia com a cinta sempre que saísse do eixo ou desistisse de controlar a língua. Mas confiava que o pai nunca faria nada do qual não fosse capaz. Ainda assim, adoraria uma explicação plausível para o rebombo vindo de cima da casa. Não era o gorgolejo do galo. Até mesmo ele tinha se escondido por medo do que quer que estivesse por ali. Tampouco o ronco de um velho adormecido. O som que recebeu era mais parecido com um grito, como se, em vez de ar dos pulmões, o sangue fervesse em uma garganta rasgada. Um desavisado suspeitaria que o pano sepulcral de algum cadáver estava se despedaçando com violência. Por que Benedito estaria fazendo barulhos tão inusitados em uma tarefa tão simples? Por um momento, a mente das duas crianças pareceu se interligar, bem como por algum tipo de telepatia, compartilhando aquele mesmo sentimento de inquietação. Pela janela do cômodo maior, viam a figura lá fora mexendo no grande poço. Um homem esguio, de barba espessa como bolas de erva daninha, curvado feito um ancião em dor. O homem puxou o balde de madeira com dificuldade até despejar seu conteúdo em um novo, o qual carregaria para dentro de casa. Se seu pai estava no poço como sempre fazia em todas as manhãs, quem estava no telhado? O grito seco seguiu outra vez, fazendo as meninas gelarem. Mas ainda ao perceberem o pai, alheio ao que acontecia sobre as telhas, não via que eram visitados por alguma força perniciosa? E então, o som de passos. Pequenos pés rijos e lentos a arranhar as telhas que sobraram, um após o outro, indicando que alguma coisa caminhava por cima do barraco de taipa. A boca aberta de Nísia tentava sussurrar algo para a irmã, um pedido para que lhe dissesse que aquilo era apenas um evento normal e que tudo ficaria bem. A situação não era das mais comuns, mas os olhos vidrados de Helena encarando o teto corroboravam com o pavor. Lentamente, a menina caminhou pela cozinha, tentando ficar bem embaixo do barulho. Talvez assim conseguisse ver o que era aquilo através dos vãos entre as telhas. Os passos aceleravam até sincronizarem com os de Helena, e em seguida converteram-se em uma corrida. A coisa trotou por alguns segundos, atravessando o telhado da casa por completo. A corrida transmutou-se misteriosamente no som do bater de asas. O cheiro acre que se costuma receber em um galinheiro tomou conta das meninas, e em seguida o gosto forte de aguardente permeou suas línguas, como se alguma coisa inumana as tivesse forçado a engolir a bebida recém-saída de um alambique abandonado. Ficaram assustadas com aquilo, mas pelo menos, seja lá o que fosse, a coisa pesada alçou voo e se foi, da mesma maneira que se aproximou da casa, sem deixar qualquer rastro. Esfregando os tecidos na pedra, quase não conseguia ouvir o choro distante, como o pio de um pássaro morto. Parou com o vai e vem das roupas molhadas por um instante, para tentar encontrar detalhes que lhe forçassem a acreditar que não era nada demais. Era comum mulheres terem visagens por aquelas bandas, como bem tinha ouvido, e quando considerava o acontecido daquela manhã, era bom que levasse a sério o conselho do pai e encontrasse seu santo padroeiro, pois precisaria. Queria que fosse apenas delírio da sua mente para que continuasse a gastar seu tempo com o serviço. Havia muitas donas de casa esperando receber as roupas lavadas e dobradas por Helena. Não precisou esperar muito para que o choro chegasse até seus ouvidos com clareza. Nísia carregava 2 olhões avermelhados com bochechas brilhantes adornando um rosto emburrado. Nos braços, uma muda de roupas. Aqui, a menina falou, estendendo a porção de panos velhos em sua direção. As roupas do papai. A boca se abriu para perguntar o motivo do choro, mas rapidamente seus olhos foram capturados pelas marcas abertas nas canelas e coxas da menina. Nísia coçava as feridas na perna, cavucando o corte e abrindo-os ainda mais.
Para de mexer nisso, Helena repreendeu. Não vê que só vai piorar? Mas tá coçando muito. O que houve? Meu pai me bateu, respondeu sem muita emoção na voz. E por que ele te bateu? Porque eu chutei o Boca Preta. Olhando para fora, Helena ainda podia ver o pai virando os baldes de lavagem para dentro do chiqueiro, enquanto o bicho regozijava na lama com os 2 leitõezinhos ao redor. Às vezes, parecia que o homem gostava mais dos animais do que qualquer ser humano que o cercava, mesmo que os levasse para o abate sempre que concluíam o processo de engorda. Dentre os porcos, havia um que o pai apelidara de Boca Preta. O bicho parecia um animal adestrado que entendia cada comando de Benedito. Com o tempo, foi evitando levá-lo para venda. Deveria ser uma porção de linguiças enroladas por barbante agora, mas o pai sempre deixava para depois, transformando o animal em um velhote veterano daquele chiqueiro. Sobrara somente ele e os 2 filhotes após o abate da mãe. Chutou o bicho por quê? Ele rosnou para mim, fez igual cachorro. Helena balançou a cabeça, incrédula. Pois podia ser pior. Se isso não fosse a cinta do papai, mas os dentes do Boca você estaria chorando com o braço pendurado. E porco morde, é? Morde de arrancar pedaço. O Boca Preta mordeu os outros porcos, come até gente se deixar. Por isso eu tenho medo. O Boca Preta faz barulho pra qualquer um, o tempo todo. É só não mexer com ele pro lado de lá da cerca. Mas eu tenho medo. Se tem medo, foge. Não, se eu fugir aí que ele vai morder mesmo. Eu chutei ele porque tava com medo. Foi ele que fugiu. E o papai te bateu. No final das contas, deu no mesmo. A menina deu a volta em torno da irmã e se sentou próximo às roupas ainda secas. Mexeu na pilha, separando-as e dobrando-as sem muita delicadeza uma a uma para ajudar. Os dedinhos que coçavam a ferida deixavam pequenas marcas rosadas em algumas delas. Você acha que o papai é mau? A menina perguntou. Helena parou com a lavagem por um instante. Crianças eram assim mesmo, ela bem lembrava, mas havia uma mágoa na pergunta que lhe causava mal-estar. Não queria a irmã mais nova carregando algo tão pesado como aquela pergunta. O papai não é um homem mau, Nízia. Ele é só homem, então acho que ele é mau como todos os outros. Não tem ninguém bom por aqui, ele mesmo diz. Nízia ouvia atentamente, mas sem cessar os dedos irrequietos sobre as marcas do estralo da cinta. Jamais conseguiria terminar o trabalho assistindo aqueles dedinhos sujos raspando a carne aberta. Tinha que ajudar a irmã. Chacoalhou as mãos enrugadas para retirar um pouco do excesso da água e se ajoelhou diante de Nízia. Vem aqui, ela disse tomando um pano velho e molhado. Tem que limpar isso, senão vai ficar pior. Quando o tecido tocou a ferida aberta, os pelos da nuca se arrepiaram e o rosto não teve outra escolha a não ser se encolher com as pálpebras espremidas. A dor nem era o sentimento predominante ali, mas mais o desconforto em ter a pele rasgada sendo raspada. Nízia miou para dentro como um gato faminto, mas aguentou sem transpor a dor em palavras. Mas já tá doendo, como vai ficar pior? Falou com desdém. Eita, língua de mandacaru que não se aquieta um segundo. Se isso aqui infeccionar, eu quero ver tu convencer o papai a te levar num doutor no centro da cidade de madrugada quando encher de pus. Molhou o pano de novo e limpou o sangue e terra das coxas e joelhos. Eu queria que o papai não fosse mau igual aos outros. O problema não é ser mau, Nizinha. O problema é ser pior. Graças a Deus a gente tem a sorte de estar aqui. Lá pra cidade nem os cachorros teriam tanta paciência contigo. Com o machucado devidamente higienizado, a irmã tomou o pedaço de pano e o atravessou ao redor da perna da menina. Deu um nó na parte de trás do joelho e cobriu a coisa para impedir que as travessuras da criança irrequieta enchessem aquilo de terra e poeira de novo. Ele gosta mais de você do que de mim, Nízia disse, e sua voz pareceu tropeçar na boca, quase se arrependendo das palavras que queriam voltar. Helena suspirou. Já tinha ouvido aquela reclamação antes. Levantou-se e pôs-se de volta ao trabalho. Saturnino apareceria a qualquer momento, e era bom que estivesse com as roupas devidamente lavadas. Quem sabe com o fazendeiro não viesse alguma visita que lhe importasse. Não poderia estar com o cabelo desgrenhado e a roupa molhada das lavagens. Queria se aprontar antes da chegada da carroça. Deu um beijo em cima do curativo com a promessa de que o gesto faria curar mais rápido. O papai gosta igual. Helena retomou seu trabalho.
Refletiu se o tom havia sido repreensivo demais enquanto permitia contra a vontade que um silêncio desconfortante se assentasse entre eles. Tentou deglutir o espaço vazio que ficara, seguindo. Ele só é meio aborrecido. Eu acho que não anda muito bem de saúde. A menina tocou o pulso da irmã, interrompendo a esfregação de roupas. Calmamente, escavou a pilha de tecidos e apontou as ceroulas de Benedito. Havia uma mancha ali. Esse sangue não é meu, Nísia disse um tanto constrangida. O papai já me deu assim. Fazia algum tempo que as meninas suspeitavam que algo errado acontecia com o pai. O velho, que apesar do açoite do sertão tinha o rosto baço, rijo e saudável, perdera uma porção de quilos e respirava com dificuldade. Nos últimos meses, passou a mancar de uma perna, e as idas à casa de banho costumavam durar mais do que o habitual, tanto que deixava o rolo de fumo próximo da casinha para poupar o trabalho. Cada ida era o tempo de enrolar um palheiro e fumá-lo. Não que contabilizasse os alívios físicos do pai, mas sua memória registrara os momentos de preocupação em que o homem permaneceu por mais de 1 hora lá dentro e quando se ofereceu, caso alguma coisa estivesse errada, tudo que teve como resposta foi a grosseria. Não de um homem enervado, mas de alguém encurralado, escondendo algo embaraçoso. O sangue da roupa havia sido mais uma carta naquele jogo que indicava algo errado na rigidez do pai. O papai também te paga? Helena teve trabalho por alguns segundos para entender o que a menina queria dizer. Os olhinhos apontando as roupas por lavar denunciavam o que a pergunta queria extrair. Ah, não, anjinho. Helena riu. Só as moças ocupadas da cidade. Algumas mulheres não têm tempo para lavar, passar e costurar suas roupas. Algumas apenas têm preguiça. Não muito longe dali, alguma condessa comia do bom e do melhor enquanto distribuía ordens. A filha de algum coronel vestia cetim e calçava botas de couro. A esposa de um cangaceiro banhava-se em perfume importado e comia carne assada. Para si, restavam as unhas carcomidas e o cheiro de amônia. Suspirou, absorta. Mas que bom que elas têm preguiça, sabe? Helena continuou. Assim sobra dinheiro para mim que faço esse trabalho por elas. Então, quando eu lavo roupas o suficiente, a gente tem comida. Mas o que dá dinheiro é costurar. Por isso a minha máquina é tão importante. Se algo acontecer, um dia salvo essa máquina antes de qualquer coisa. Helena sabia da dependência que havia criado com aquela coisa. Mas era muito mais que a necessidade física. Havia coisas intangíveis que aquela máquina de costura carregava. Lembranças que maquinário nenhum conseguiria substituir. Daria a vida por aquilo, muito mais pelo que representava. A mãozinha de Nísia foi direto ao pano molhado que cobria as feridas pouco antes de ser repreendida pela irmã. Teria que se controlar com aquela coisa. A mamãe também costurava roupa para fora? Não, a mamãe ganhava dinheiro com a choradeira igual a sua. Era carpideira. De novo, a menina perguntando da mãe. O que é carpideira? Helena separou as roupas já lavadas enquanto tentava ganhar tempo. Não conseguia simplesmente mandar a menina calar a boca, mas também não queria ficar naquele ciclo infindável. Como poderia explicar aquilo sucintamente para uma criança? Às vezes as pessoas vivem uma vida sem muita gente por perto, e gente assim acaba não tendo ninguém por elas durante o velório. A carpideira vai lá chorar pelo morto para que ele não fique sozinho. E pra quê? Não sei, a menina deu de ombros. Acha que o choro lava a alma do defunto ou algo assim? Ajuda o pobre coitado do lado de lá. E quem pagava a mamãe para ela fingir sentir falta de gente morta? A família do morto. E por que a família do morto não chorava no caixão, no lugar da mamãe, em vez de pagar alguém para isso? Olha, chega de perguntas, sim. Helena perdia a paciência enquanto tomava uma pilha considerável de roupas umedecidas. Você sabe que o papai bronqueia quando a gente fala muito da mamãe. Ela fez o que fez e, como o papai mesmo diz, só importa quem está por aqui. Toma esses vestidos e calças. Coloca para secar. Vamos aproveitar que o sol tá rachando na cabeça. A criança sumiu atrás dos panos molhados, os pulmõezinhos forçando a respiração atrás do esforço para se manter de pé. Caminhou com dificuldade até a porta e pelo caminho percebia ser apenas a maneira de carregar. Todo mundo acaba se acostumando no final das contas. O peso nem parecia mais tão grande com poucos segundos. Em breve, tudo iria terminar. Sob o umbral de barro,
se permitiu uma última pergunta. Leninha? Sim, anjinho. Helena a encarou curiosa. Você acha que era o diabo no telhado? A menina perguntou. A garganta tremeu ensaiando uma resposta, mas nada saiu. Não por medo, claro, é que os pensamentos eram tantos que acabavam incapazes de tornar uma conversão em palavras algo possível. Apenas fez que não com a cabeça, sem saber se era de fato uma resposta ou um movimento involuntário para afastar aquele pensamento. Em silêncio, voltou ao seu trabalho. Se bem sabia, o diabo nunca vinha de cima. O diabo tinha o costume de vir de baixo. O que você acabou de ouvir foram os capítulos 1 e 2 do livro O Altar de Lampião, escrito por Felipe Alves, também conhecido como eu mesmo. O livro conta a história de uma menina chamada Helena que, depois de ser visitada por uma rasga-mortalha, a coruja que supostamente traz aviso de morte, se vê numa conspiração entre cangaceiros, entidades cósmicas, paradoxos e lendas do folclore brasileiro. Para ler a obra completa, confere o link aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando que se você está vendo no dia da estreia desse vídeo, hoje é o último dia para conseguir pegar Satanás em Ré menor e Assim Disse o Universo completamente de graça. Eu espero a sua leitura e a sua resenha lá. A gente se vê no próximo vídeo.